Ninguém é vítima de ninguém, nem você. Antes que você feche esse vídeo com raiva, me dá 5 minutos. Porque eu não vim aqui dizer que a dor que você sentiu não foi real. Eu vim te fazer uma pergunta que vai incomodar. E se a história que você conta sobre a sua própria vida estiver errada? Não é possível isso não, Charlene. E antes de continuar, se você é do tipo que gosta de se incomodar para crescer, se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque aqui a gente fala sobre esse tipo de assunto toda semana. Você já deve ter dito ou pensado frases como: eu sou assim por causa do meu pai, eu não confio em ninguém pois eu fui traída, eu tenho medo de me relacionar porque minha mãe era ausente. E olha, eu entendo, essas coisas, elas aconteceram e elas machucam de verdade. Mas presta atenção numa coisa, será que o seu pai, quando te machucou, ele achava que estava fazendo isso por maldade? Ou será que ele também está repetindo uma dor que ninguém nunca curou dele? E se for isso, então quem é o culpado no fim das contas? Eu vou te contar uma coisa que a psicologia descobriu há décadas e que poucas pessoas param verdadeiramente para pensar. Existe um fenômeno chamado ciclo de trauma, que basicamente funciona assim. Uma criança que cresce sendo humilhada, maltratada, tende a repetir esse padrão. Não porque ela queira, mas porque foi o único jeito de amar ou de se relacionar que ela aprendeu. Tem uma psicanalista chamada Alice Miller, ela estudou isso a vida inteira. Ela mostrou que pais que batem nos filhos, que gritam, que humilham, na maioria das vezes não são monstros. São pessoas feridas, repetindo sem perceber o único modelo de amor que conheceram. Pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: apanhei e não morri, então meu filho também vai apanhar? Isso não é maldade, isso é uma ferida que nunca foi tratada, sendo passada adiante como se fosse uma herança de família. Então sim, de certa forma, quase todo mundo que machuca alguém também foi machucado antes. Somos vítimas de outras vítimas. A dor, ela não nasce do nada, ela vem de algum lugar. E aqui, eu quero fazer uma pausa. Porque eu queria muito ouvir você. Comenta aqui embaixo como você já percebeu algum padrão de dor se repetindo na sua família. Alguma coisa que seu pai fez, que sua mãe fez e que você percebeu que também está fazendo mesmo sem querer. Escreva nos comentários, porque eu vou ler. E é essa troca que faz com que a gente cresça de verdade, para que a gente possa realmente aprender juntos. E se esse vídeo já está te fazendo pensar, salve agora, porque você vai querer assistir de novo depois que eu te contar o resto. Só que agora vem a parte que eu quero que você realmente escute com atenção. Isso realmente explica, mas isso não justifica. Deixa eu te contar uma história de um homem chamado Victor. Ele era psiquiatra, judeu e preso em campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra. Perdeu a esposa, os pais e quase tudo o que tinha. Viveu no lugar mais desumano que a história já registrou. E mesmo ali, cercado de fome, violência e morte todos os dias, ele percebeu uma coisa: os nazistas conseguiram tirar tudo dele. A comida, a roupa, a família, a liberdade física. Mas tinha uma coisa que eles nunca conseguiram tirar: a escolha de como eles reagem internamente em relação a tudo aquilo, como ele reage. Franklin, ele saiu daquele inferno e ele escreveu um dos livros mais importantes da psicologia moderna, dizendo basicamente isso. Você pode ter sofrido o pior que existe, mas ainda assim, você escolhe o que fazer com isso depois. Ou seja, ter sido ferido não te obriga a ferir os outros. Ter sido abandonado não te obriga a abandonar quem te ama. Ter crescido sem amor não te obriga a viver sem amor pro resto da vida. Então, presta muita atenção nisso, porque agora esse é o ponto central do vídeo inteiro. As duas ideias, elas não se contradizem, elas se completam. É verdade que quem te machucou provavelmente também foi machucado antes. Isso é real. E entender isso ajuda a te tirar do papel de: eu fui a única vítima do mundo. Eu fui a coitadinha do planeta. Isso te dá compreensão, empatia e até um pouco de paz. Mas entender a dor de quem te feriu não significa que você está proibida de se responsabilizar pela sua própria vida agora. Compreender não é o mesmo que aceitar. E aceitar o passado não é o mesmo que repetir para o resto da vida. O problema não é ter sido vítima de alguma coisa. Isso, infelizmente, quase todo mundo já foi em algum lugar. O problema é transformar isso em identidade. É viver dizendo: eu sou assim por quê? Usando o passado como desculpa para não mudar, para nunca se responsabilizar, para nunca crescer. Existe uma diferença gigante entre dizer eu fui ferida e dizer eu sou uma vítima. A primeira frase, ela é um fato. Algo que aconteceu com você. A segunda é uma prisão que você mesmo constrói e da qual só você tem a chave para sair. Deixa eu te dar exemplos do dia a dia para explicar mais claro. Você conhece alguém que foi traída numa relação e hoje trata todo mundo com desconfiança, sabotando qualquer chance de amor de verdade? A dor, ela foi real, mas a escolha de continuar assim hoje é dessa pessoa. Você conhece alguém que teve um pai ausente e hoje repete o mesmo padrão com os próprios filhos, mesmo tendo prometido que nunca faria isso? A ferida, ela é real, mas o ciclo só continua porque ninguém decidiu parar.
E você conhece com certeza alguém que passou por coisas horríveis e mesmo assim decidiu ser diferente. Decidiu quebrar o padrão, virou o tipo de pai que nunca teve, o tipo de parceiro que nunca recebeu. Essas pessoas, elas existem e elas provam na prática que dor não é destino. Então, eu te devolvo a pergunta lá do início, mas agora de um jeito diferente. Você foi ferida? Provavelmente sim, isso é real. E ninguém tem o direito de minimizar isso. Mas você vai continuar sendo vítima disso pro resto da vida? Isso já não depende mais de quem te machucou, só depende de você, porque no fundo, talvez a frase certa não seja ninguém é vítima de ninguém. Talvez seja essa: todo mundo já foi vítima de alguém ou de alguma coisa, mas ninguém é obrigado a continuar sendo. E se esse vídeo te incomodou? Ótimo! Incomodar é o primeiro passo para mudar. E se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e outras pessoas virem até aqui ver esse vídeo e também receberem esse conhecimento. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso, pode ser até aquele amigo que vive repetindo o mesmo padrão. Ou, de repente, até mesmo você precisa rever esse vídeo daqui a um tempo. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana teremos reflexões assim, que incomodam, mas que também transformam. Um abraço e até o próximo vídeo.